Eu vou ser bem cético numa análise. Imagine que nós temos uma empresa. Nós trabalhamos o ano todo nessa empresa. A final do ano, nós temos o faturamento, o resultado financeiro da empresa. Retirando os custos, ou seja, retirando o que nós gastamos durante o ano, nós temos o lucro. Não sei se fala lucro aqui. Nós temos o lucro dessa empresa. Sendo bastante simplista, nós podemos fazer duas coisas com o lucro. Ou nós dividimos esse lucro e usufruímos dele, ou nós reinvestimos esse lucro na nossa empresa, aumentando o tamanho dela e aumentando a capacidade dela gerar mais lucro nos anos seguintes. O planeta ele tem uma biocapacidade de regeneração, uma biocapacidade de gerar lucro, para que todos os seres do planeta possam usufruir desse lucro. Mas o que nós fazemos com esse lucro? Na realidade, nós, além de absorvermos todo o lucro que o planeta gera, nós ainda comemos parte do patrimônio líquido, digamos assim. Não sei se é assim que se chama, do patrimônio líquido do nosso planeta, ou seja, da capacidade dele gerar lucro. Mas isso significa que nós vamos destruir o planeta? Não. Na realidade, nós vamos modificar o planeta. O planeta vai se modificar. Nós vamos deixar a possibilidade com que nós possamos existir nesse planeta. Voltando a milhares de anos atrás, como eu falei, quando nós tínhamos uma atmosfera nociva, um ar que não era próprio para nós vivermos, nós tínhamos o que no planeta, basicamente? Cianobactérias, que eram as algas azuis, alguns organismos bem menores. E o que eles faziam? Eles absorviam o CO2, que era o gás carbônico que estava na atmosfera, e liberavam um gás tóxico na atmosfera, que era o oxigênio, tóxico para eles. Eles se multiplicaram aos milhares, porque existia muito CO2 na atmosfera. E eles acabaram também contaminando a sua atmosfera com oxigênio, dando possibilidade para que a gente viva. Agora nós estamos retribuindo o favor, na realidade, nós estamos devolvendo o planeta novamente com uma atmosfera que não é tão adequada para que nós possamos continuar vivendo. Então, essa responsabilidade nós temos que trazer para nós. Existe um dado do WWF que dizia que em 1961 nós absorvíamos 65% dessa biocapacidade de regeneração do planeta. Ou seja, nós estávamos muito bem. Nós estávamos de 65%, nós estávamos praticamente investindo no planeta 35%. Só que com o passar dos anos, a população foi aumentando, a gente percebe a mudança na nossa vida nesses anos. Nós temos hoje mais conforto, e esse conforto ele vem através do quê? Basicamente do petróleo, se nós formos analisar. Energia elétrica, basicamente os veículos que nós temos, basicamente tudo veio do petróleo. Então em 1987, foi o primeiro ano que nós trabalhamos no vermelho. Então nós trabalhamos com déficit, nós trabalhamos com prejuízo, digamos, do planeta. E com o passar dos anos, nós não diminuímos esse nosso consumo. Então, ano passado, a previsão do WWF é que tenha se extinguido o lucro do planeta no final de agosto. Então, em setembro, outubro, novembro e dezembro, nós trabalhamos basicamente no vermelho. Então, nós temos que mudar um pouco a nossa forma de ver o planeta. E eu acredito muito que nós temos essa capacidade de mudar, porque através da inovação, essa capacidade é possível. Através das nossas mentes, essa capacidade é possível. Só que nós temos que perceber de que há necessidade de realizar essa mudança. Falando um pouquinho das ações de gestão ambiental que nós realizamos na Quinta da Estância, nós temos a preservação de matas nativas e ciliares. Eu não sei se chama mata ciliar aqui, acho que não. Matas nativas que ficam... Ripárias. No Brasil nós outros chamamos de ciliares, que ficam próximas aos rios, que ficam próximas às margens de nascentes de água, fontes de água. Então nós temos ações de preservação das matas ciliares e nativas da nossa região,
realizando o plantio de árvores, realizando a revitalização de áreas, realizando a análise dos impactos das trilhas ecológicas que nós realizamos para modificar a área ou manter a área que nós estamos utilizando. Nós temos um dado muito interessante lá no Rio Grande do Sul com relação à importância da manutenção das matas nativas nas margens dos rios. Existe uma cidade no Rio Grande do Sul que se chama São Francisco de Paula. Ela fica distante de Porto Alegre cerca de 150 quilômetros, mais ou menos. Existe um dado da chuva, da precipitação de água que cai em São Francisco de Paula e o aumento de rios na região de Porto Alegre. Esse dado já existe há mais de 30 anos. Então, há 30 anos atrás, quando chovia, quando tinha precipitação de água em São Francisco de Paula, 3 dias depois, após, aumentavam os rios na região metropolitana de Porto Alegre. Hoje, quando chove em São Francisco de Paula, 16 horas depois aumenta as nascentes dos rios. Isso é destruição das matas nativas e ciliares, porque com isso os rios ficam com terra, ficam com areia dentro. Nós chamamos no Brasil de assoreamento dos rios. Esses rios, eles ficam mais rasos, menos profundos. Com isso, a água tem que correr mais rápido e o rio naturalmente tende a um alargamento. E com isso, acaba destruindo ainda mais as matas às suas margens. E normalmente, quando a gente fala para os estudantes, a gente fala, nós temos que preservar as matas nas margens dos rios. Mas esses dados são fundamentais para eles perceberem a importância disso. Por que nós temos alagamento? Nós tivemos alagamentos na região de Porto Alegre nos últimos 15 dias, onde mais de 10 mil pessoas tiveram que ser retiradas das suas casas por causa disso. Porque antes a água corria mais tranquilamente, o rio tinha como dar a vazão para o mar, então era mais tranquilo. Quando há essa subida, essa quantidade de água num volume tão grande, num curto espaço de tempo, não há o que fazer. Não há estrutura de cidade que suporte. E às vezes a gente pensa, a cidade tem que construir uma estrutura para conseguir se adequar a essa água. E nós não pensamos no problema de fato. O problema não é a cidade. O problema é lá na cabeceira que está havendo uma destruição da mata e que cada vez mais nós vamos precisar de mais canos, mais buracos nas cidades, mais saída de água para o mar, e isso não resolve o problema. Isso atenua o resultado que o problema trouxe, mas o problema de fato não é resolvido por isso. Tratamento biológico de água. Nós temos, em Porto Alegre, nós temos um tratamento de água, de esgoto, de água servida, de cerca de 27% somente. Hoje já existe um projeto de ampliação desse tratamento, onde nós vamos chegar até o final deste ano com cerca de 80% desse esgoto tratado. Então já é um grande ganho, mas vocês imaginem, 80% é uma referência no Brasil inteiro como tratamento de água. Qual é a empresa que consegue se desenvolver tendo 20% de perda, por exemplo? Ninguém. Então nós temos que pressionar também o nosso governo brasileiro, por exemplo, de Porto Alegre, para tratar 100% desse resíduo. Não adianta nós tratarmos 80% somente e jogarmos o resto na água. A mesma água que nós vamos captar para que a gente beba. Então isso é uma coisa inconsistente. Então na fazenda nós criamos uma unidade biológica de tratamento de água. Uma parceria que nós desenvolvemos com uma universidade que tinha um projeto relacionado a isso, e nós implantamos esse projeto na fazenda. Essa água tratada, ela é reutilizada para irrigação de pastagem animal. Então toda a água que é utilizada dentro da quinta da estância ela é reutilizada depois para tratamento para utilização em pastagem animal. Recuperação de resíduo seco e orgânico. Nós não fazemos reciclagem dentro da quinta da estância. Nós fizemos uma parceria também. Nós fizemos uma aliança com uma associação de catadores, onde a gente manda todo o resíduo para essa associação, e nessa associação eles fazem a triagem e a reciclagem desse resíduo.
Qual é o benefício disso? São dois. Que o resíduo está sendo reciclado, está sendo reutilizado e que tu está gerando renda para uma comunidade que antes não tinha aquela renda. Então tu tem dois benefícios numa ação. Calentamento de água e banho gaúcho. Isso aqui eu vou contar um pouquinho para vocês depois com algumas imagens, algumas coisas que a gente inventou e que não é invenção. É um remodelamento de algo que nós utilizávamos antigamente nas casas também. Educação ambiental, criadouro conservacionista, educação, cura e reambientalização de fauna e flora apreendida, envolvido com o tráfico de animais, e neutralização de carbono. Eu vou aprofundar cada um desses temas agora. Aquecimento de água, tá? Nós temos o aquecimento solar e nós temos na fazenda, todos os dias, a fazenda recebe visitantes. Todos os dias. E a alimentação que nós fazemos é um churrasco. Então o que meu pai pensou? Ele se lembrou que antigamente na casa dele, e muitos de vocês podem ainda ter isso em casa, nós tínhamos os fogões a lenha com serpentinas internas, onde a água passava e a água esquentava. Meu pai parou para pensar, a gente está perdendo calor quando a gente faz só o churrasco. Por quê? Porque aquele calor que não é utilizado para assar a carne, ele está indo embora. Isso é perda de energia. Então o que ele pensou? Eu vou colocar uma serpentina no fundo dessa churrasqueira que nós utilizamos e vou esquentar toda a água da fazenda. Com isso, nós reduzimos em 60 mil watts o consumo da fazenda, com uma ação super simples e que depois nós divulgamos essa ação e nós temos um trabalho também, e eu vou falar isso amanhã na Turaps, sobre mercado, sobre marketing, sobre ações promocionais. Isso a gente vai estar conversando amanhã na conferência, que nós tivemos, para vocês terem uma ideia, nós temos um trabalho de assessoria de imprensa, de gabinete de imprensa, para fazer uma interlocução da fazenda com os meios de comunicação e divulgar as nossas ações, para que eles publiquem de forma espontânea, de forma gratuita, sem custos, reportagens sobre a fazenda. Essa ação, que nós chamamos de banho gaúcho, porque é um churrasco, então banho gaúcho, teve mais de 40 reportagens sobre ela. E não é uma coisa de outro mundo. É simplesmente uma readequação onde a gente colocou em prática a ideia e com isso a gente conseguiu uma redução expressiva. Ali tem a serpentina, ali foi uma reportagem que saiu com o gaúcho tomando banho do lado do churrasco.